Muito bem, muito boa noite a todos. É com a graça de Deus, a bondade de nosso amado Mestre Jesus, a misericórdia de nosso Pai, que nos permite mais esta oportunidade de refletirmos, de pararmos para analisar aspectos fundamentais do nosso cotidiano, da nossa vida e do quanto esta doutrina amorável, a doutrina espírita, nos traz de esclarecimento, de elucidação, que nos permite conduzirmos-nos com harmonia, com equilíbrio, buscando o Senhor o entendimento e a compreensão da Tua lei de amor. Que as Tuas bênçãos de paz, de luz, de serenidade, de amor que esta casa a todos nos dá, nos recepciona, nos acolhe, a tanto nós encarnados quanto os nossos irmãos desencarnados. Todos somos acolhidos por esta casa de amor. E que assim seja, que estejamos todos envolvidos pela Tua luz e a Tua paz, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, dando seguimento na nossa programação de palestras doutrinárias da casa, então hoje nós vamos estar tratando do amor. O amor como o código celeste. E na medida que nós fomos colocando aqui, eu acredito que vá ficando um pouco mais claro por que considerar o amor como código celeste, como algo divino, como algo que de fato faz uma diferença substancial no nosso modo de viver, no nosso modo de agir. Porque ele se constitui, na realidade, na excelência do processo de evolução de todos nós. Nós somos seres evolutivos. Fomos todos criados simples e ignorantes, né? Isto é, partimos do mesmo ponto, todos, indistintamente, o que mostra a grandeza e o valor que Deus dá a cada um de nós, na medida em que nos iguala a todos. Então, se nós observarmos que aqueles espíritos que já chegaram num nível de excelência, num nível, né, de um amor mais puro, um amor incondicional, certo? Partindo do mesmo ponto que nós. Isto é um estímulo, isto é um encorajamento, isto é uma amostragem que Deus nos dá de acredita em Ti, acredita, né? Para que a gente acredite em nós. Muito bem, pessoal. Então, o amor triunfa sempre. Isso é algo que a gente pode ser peremptório, claro, absoluto. O amor triunfa sempre. Por mais que nós estejamos em situações de dor, de sofrimento, onde parece que o mal, né, nos envolve e até parece que toma conta muitas vezes do nosso modo de agir, que nos faz nos sentirmos, né, com medo, com receio, com insegurança, certo? Ainda assim, pensemos, o amor triunfa sempre. Muito bem, mas se nós olharmos a nossa história, a nossa trajetória, certo? Ela traz uma herança.
Aliás, nós trazemos cada um a nossa herança. Se nós partimos, imagine assim, olha quanto é natural isso. Se nós partimos do princípio da ignorância absoluta, simples ignorância, certo? Nós não vamos alcançar o céu no primeiro momento. Nós teremos naturalmente situações de desafios que vão fazer com que a gente vença aquelas primeiras etapas do primitivismo, certo? Nós não vamos sair de um nível zero para um nível de excelência. Não, nós vamos ter que passar por esse estágio do primitivismo. E podemos dizer, graças a Deus já passamos. Estamos aqui, portanto, já superamos. Porém, não superamos integralmente. Ainda trazemos atavismos do nosso instinto primitivo, que se reflete no amor, ou no pouco amor, ou no desamor, na falta de amor, na falta de compreensão do que significa verdadeiramente amar, né? Então vejam que nós precisamos entender que este processo de depuração, ou podemos chamar de purificação, né? Ou um ou outro, mas ele é um processo penoso. É por isso que nós encontramos dificuldades. Agora, isso não deve ser motivo de desespero. Não deve ser motivo de abandono do processo evolutivo. Muito pelo contrário, né? Mas é compreendendo que nós fazemos parte desse processo e trazemos, portanto, estes atavismos primevos. Então, do nosso processo ainda muito animalizado, que era decorrente do processo de sobrevivência, né? Nós precisávamos e precisamos ainda primeiro sobreviver, certo? E para sobreviver, nós nos agarramos a tudo, certo? E nos agarramos a tudo e nos tornamos, aí o ego, né, começa a crescer porque a gente precisa, né, dar elementos para ele, certo? E no entanto a gente vive então um processo mais egóico, mais voltado para si, e não descobre o outro. Agora nós estamos no estágio, e Jesus nos trouxe essa mensagem, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? No entretanto, até então, o que valia é a lei do mais forte. E isso tudo está introjetado em nós. Isso tudo é algo que nós precisamos ir depurando. Portanto, paciência, serenidade, calma, que nós vamos chegar lá. Não vai ser de uma hora para outra, mas nós vamos chegar lá. Então nós trazemos, pessoal, heranças, e aí heranças que estão relacionadas com a nossa hereditariedade, com os nossos antepassados, né? Então nós trazemos estas heranças ainda conosco, que precisamos driblá-las, que precisamos conhecê-las, para, a partir deste conhecimento, poder então melhor definir ou melhor decidir sobre como agir. Então, nós temos mecanismos de fixação, nós ainda estamos muito fixados, certo? Há um conceito de amor limitado, onde nós deixamos nos levar até pela sensualidade, pela matéria, quando na realidade o amor está no espírito, está na alma,
está no ser, ele é inato em nós, né? Mas, dada a nossa condição evolutiva e a preponderância da matéria, nós agimos com menos sensibilidade. Às vezes mascaramos a sensibilidade na sensualidade, né? Damos um outro caráter de parecência de que estamos agradando, no fundo, nós estamos estabelecendo um outro tipo de relação. Há dois tipos de relação: a relação eu-tu, né? Eu-tu, quando eu me relaciono com o outro, certo? Eu e o outro e eu, certo? E quando eu vejo no outro um ser como eu, em evolução, agora, qual é a tendência nossa? É de termos uma relação, não eu-tu, mas uma relação eu-isso. Nós vemos no outro isso, nós vemos no outro um objeto, nós vemos no outro um interesse, nós vemos no outro uma companhia que nos agrada, nós vemos no outro algo que nos completa. Portanto, nós vemos o outro como um objeto, como uma coisa. Não quero ser muito forte nesse aspecto, né? Mas só para a gente poder raciocinar que existem essas duas relações. Então nós ainda primamos pela relação eu-isso. Então eu vejo no outro algo que me interessa, que me acrescenta. E quando eu não tenho esse outro, eu sinto um vazio, porque eu estou ainda focado naquele conceito de posse, aquele conceito mais animalizado, certo? Ou portanto um conceito de amor equivocado, perceba? Mas tudo bem, o que precisamos é compreender isso e a partir de então nós educarmos para aí sim desenvolver a tese que o Cristo nos trouxe de amar o próximo como a nós mesmos, certo? Isto é, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco, e não com aquele interesse também, porque às vezes também isso a gente mascara, porque quando eu penso que eu faço pelo outro esperando que o outro faça para mim, eu já estou na cobrança, na expectativa de receber algo, certo? E isto é um amor míope, isto é um amor equivocado, é ainda um amor de posse, de poder, ok? Então, pessoal, por essa razão, nós vivemos mecanismos de fixação, nós ainda estamos parados nesse tempo do amor egóico, do amor interesseiro, né? E portanto vamos desenvolvendo conflitos conosco mesmo, conflitos psicológicos, distúrbios, desarmonia, feridas, máculas, dores, né? Fatores internos nossos que estão no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente e que aflora e que nós precisamos fazer com que o consciente comece a dominar esse processo. Esse é o desafio para nós. Então, pessoal, nós precisamos entender que nós temos todo este passado para corrigir. Por isso que nós temos dificuldade de nos tornar alguém realmente natural, espontâneo, amoroso, caridoso, que realmente se ocupa em fazer bem. Muito bem. O que precisamos? Alguns tópicos aqui. Por exemplo,
nós precisamos mais agir do que reagir. Isso tem uma diferença significativa. A tendência nossa é reagirmos, certo? Quando somos maculados por algo, quando somos feridos, a tendência nossa vem aquele sentimento, aquela emoção, às vezes uma paixão, sei lá o que nos domina, certo? E nós reagimos, às vezes até sem pensar, irrefletidamente, até agressivamente, certo? Então, pressuposto básico: primeiro, agir e não reagir. Tem uma diferença. Segundo aspecto, pensar antes de atuar, pensar antes de fazer algo, isto é, respirar primeiro, né? Respirar, compreender, entender, não deixar que estes mecanismos atávicos sejam mais fortes e a gente serenar para encontrar a melhor decisão. Então, portanto, pensar, refletir. Então, agir, pensar, refletir antes de fazer. Então, são aspectos importantes para a gente adquirir alguns mecanismos onde o propósito, a proposição nossa, inclusive também neste nosso diálogo hoje aqui, é de que nós venhamos a promover dentro de nós, em nós, a paz, nos tornarmos bem-aventurados, pacíficos, né? Isto é, administrar em nós esta paz para que nós possamos reagir. Eu errando de novo, né? Estou falando para nós primeiro agir, para nós, quando reagir, então, fazer isso com domínio, com conhecimento, certo? E não investirmos, já é hora de decisão para nós, de nós não investirmos, por exemplo, na violência, isto é, desenvolver a não violência, desenvolver a paz. Isto é começar a amar. Quando nós nos decidimos em sermos pacíficos, nós nos tornamos seres amorosos, fraternos, solidários. Então nós vamos começando então a mudar o nosso modo de proceder, o nosso modo de agir. E isso vai fazendo com que nós vamos então adquirindo experiências, vivências que são transformadoras. Agora, para toda a evolução, e aí, buscando um pouquinho deste livro aqui, de Joana de Ângeles, da série psicológica que a Joana de Ângeles traz para nós, né? Então diz assim, para toda a evolução, olha aqui, qualquer ascensão, isto vale para homens e mulheres, portanto, para todos nós, a meta essencial é a evolução. Então, qualquer ascensão exige esforço. Assim como toda mudança propõe ampliação ou renovação de paradigmas. O que são paradigmas? Senão que conceitos estabelecidos, pressupostos que a gente então acredita e tem aquilo como verdadeiro. E que muitas vezes, porque a gente vem de um passado de atavismos, os nossos pressupostos também ainda são daquele tempo, onde a força prevalecia, né? E portanto nós precisamos revisar esses paradigmas para promover a mudança efetiva. E aí que nós vamos promovendo essas mudanças em nós. E isso exige naturalmente esforço. As grandes conquistas do homem e da humanidade
firmam-se mediante a superação dos paradigmas pessoais e coletivos. Certo? Então a evolução ela é individual, mas ela é também social. Então, para conquistar este processo de evolução, ou para efetivar a evolução, é preciso, portanto, conquistar pouco a pouco as mudanças e desenvolvendo as potencialidades do amor adormecidas em nós. O amor, diz mais aqui Joana de Ângeles, é o poder criador mais vigoroso que se tem notícia no mundo. Em tese, pessoal, nós podemos dizer assim: o amor é essência. Tudo no universo gira em torno do amor. A lei de Deus é a lei do amor. Este é o nosso paradigma, este é o nosso referencial. Este deve ser o nosso propósito e objetivo diário, contínuo, de realmente dedicar nosso tempo para amar. E quando é que a gente consegue fazer isto? De amar indistintamente. Quando nós despertamos para o alto amor. Quando nós descobrimos, que é amando-nos que nós vamos então despertar para o amor ao próximo. Porque senão é um processo de incompletude. Ainda é um amor mais ligado às sensações, à animalidade do que realmente. Então vejam, aqui para a gente pegar também os conceitos que a doutrina espírita nos fala, então no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, tem lá a instrução dos espíritas, a lei de amor. Está tudo escrito, tudo sintetizado para nós. Diz assim, eu não vou ler tudo, claro. Item 8. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Pronto. Não precisaríamos dizer mais nada, O amor resume a doutrina inteira de Jesus, pois é o sentimento de excelência, e o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Está aí o caminho. Está aí o caminho. Amarmos, amarmos, amarmos. Bem, há algumas anotações ainda que fizemos aqui. Então, a aquisição de experiências, vivência, é decorrente de esforço próprio. E aí, neste mesmo item do Evangelho, ele acrescenta um outro termo fundamental para a promoção do processo de evolução de cada um de nós, que é a reencarnação. Isto é um instrumento, é um mecanismo em que nós vamos colocar à prova o nosso processo evolutivo. Portanto, o nosso conceito de amor, através das reencarnações. O renascimento, o aprimoramento, experiências de uma para outra existência. Impositivos do despertamento e da evolução. Portanto, e também da educação dos nossos sentimentos. Enquanto, e aí um ponto já de afirmação, enquanto não despertar o amor, dentro de nós, ou em cada um de nós, os processos aflitivos
Então, o amor é o meio pelo qual nós vamos fazer essa depuração e vamos vencer esses processos aflitivos, primeiro porque vamos começar a amar a nós mesmos e, por conseguinte, amar o nosso próximo. Amor, portanto, é essência divina, substância criadora e mantenedora do universo, sentimento inato, já nascemos, Deus já nos colocou a pérola ali, já nos colocou, né, aquela dádiva do amor para ser desenvolvido por nós. Portanto, o amor nunca perece, nunca perece. Lembra que eu disse lá no início que o amor triunfa sempre? É uma outra maneira de dizer que ele nunca perece, só se agiganta. Então, caríssimos, analisando um pouquinho mais sobre o amor, e buscando um pouquinho lá no chat GPT também para nos ajudar, certo? Nos diz assim, ó, ele nos fala do amor ágape. Já ouviram falar do amor ágape? O que é o amor ágape? É um amor no mais alto nível, é um amor purificado, é um amor por excelência. Aquilo que nós estamos dizendo, o amor é essência. Então, o amor ágape é o amor no qual você faz algo sem pedir nada em troca. Existem 3 níveis de amor, provavelmente há mais, eu não me detive, mas há 3 níveis de amor. O amor ágape, portanto, o amor eros. Já ouviram falar no amor eros? Já está com o nome, quase diz, de Afrodite, né? Eros, de erotização, certo? E o amor filia, com PH, filia, são 3 níveis de amor. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Por exemplo, assim, ó, a natureza deles, do ágape, a natureza, amor espiritual, incondicional e divino. A natureza do amor eros, amor romântico, ilusório, sensual, voltado para o desejo. Amor filia, o amor fraternal, da amizade, da afeição. Percebam o estágio entre os 3? Se nós pudéssemos botar no nível, certo? Qual nós optaríamos, se pudéssemos escolher? O ágape está um pouco distante. O eros já está dentro de nós, que nós precisamos controlar. Esse nós temos que segurar. É o amor filia. Esse é o estágio, certo? O amor, portanto, fraternal, da amizade, da afeição. Mas nós, cultivando o amor filia, nós vamos chegar no amor ágape. Pois a origem do amor ágape, do coração elevado e compassivo, amor de Deus pelo próximo e pelo próximo. O amor eros, a origem dele, das emoções, do desejo humano. O filia, a origem da convivência, do respeito, da afinidade. A motivação no ágape, doar-se sem esperar nada em troca. No eros, buscar a união, prazer e satisfação. Do filia, compartilhar, trocar, crescer juntos. Um casal que se harmoniza começa a desenvolver a filia. E a amizade, o entrosamento, os mesmos propósitos, né? O direcionamento do ágape, amor universal, estende-se a todos os seres, inclusive os extraterrestres e outros que a gente não conhece, mas que são nossos irmãos, certo? No eros, individual,
voltado para uma pessoa ou um ideal. E o filia, relacional, entre amigos, irmãos, companheiros. Características principais do amor ágape: desinteressado, compassivo, generoso, perdoador. Do amor eros, apaixonado, intenso, emocional. Do amor filia, leal, confiável, solidário, constante. Então vejam como são elementos que nos ajudam a fazer essa caminhada e fazer essas nossas escolhas. Conexão, amor ágape, alma, espírito. Conexão de almas, espíritos afins, né? Aqueles que se encontram com amor. Como é que a gente chama amor? Quando duas almas gêmeas, né? Quando duas almas se encontram. Conexão alma e espírito. No eros, conexão corpo, emoção. E no filia, conexão mente e coração. Mente e coração. Então, amigos, amigas, queridos, deixamos aqui essa mensagem de nós buscarmos esta conquista do amor incondicional, mas que nós venhamos a desenvolver esse amor filia, esse amor fraternal, esse amor solidário, para que aí então nós venhamos a construir cada vez mais o amor essência, o amor que nos une a todos e é o significado das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine nesta caminhada transformadora, no exercício pleno do amor em todos os sentidos, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, amando a natureza, amando o universo, amando toda a criação divina. Tudo ao nosso entorno requer esta dimensão de amor, essência, gênese da nossa evolução. Obrigado, Senhor.